Boa tarde, estamos aqui com o professor Humberto, aqui da Faculdade Faro, ele que é formado em informática e também é técnico em edificações e também projetista. O tema do nosso assunto é o engenheiro civil da atualidade. Estamos com algumas perguntas aqui para ele. Ele vai estar tirando algumas dúvidas da gente a respeito de CAD e BIM. Com as tecnologias evoluindo, professor, o engenheiro está cada vez mais se adaptando a elas. O engenheiro cada vez mais está se utilizando de ferramentas para o seu trabalho. Uma dessas ferramentas que está ficando cada dia mais popular são as ferramentas que utilizam os conceitos de CAD e BIM. Professor, o que são esses conceitos CAD e BIM e qual a diferença entre eles, do seu ponto de vista? Certo. Você falou de forma acertada, né? Na verdade, as expressões CAD e BIM são realmente conceitos, não são ferramentas. Então, a tecnologia ela está cada vez mais inserida em todas as profissões e muito mesmo nas engenharias, arquitetura e áreas afins. Mas é bom esclarecer que as plataformas de CAD e BIM são conceitos, não são ferramentas. Então eu não posso chegar numa loja e comprar. Eu vim comprar um BIM e ele me dá um BIM. Não é assim que funciona. Então, se você desenvolver o acrônimo CAD e o acrônimo BIM, ele por si só se explica, né? Então nós temos que CAD é Computer Aided Design, ou seja, são ferramentas de design auxiliado por computador. Então você tem N ferramentas de CAD e cada uma delas se presta ao design, ou seja, desenhar, projetar em si. Já o BIM é uma plataforma de modelagem de informação. Então eu tenho que BIM é Building Information Modeling. Então você tem que uma ferramenta de modelagem da informação. A diferença essencial entre elas é que o CAD é para design, é para o processo criativo, e as ferramentas de BIM são para gerenciamento dos dados relativos à construção, né? Então essa é a diferença essencial entre elas. O senhor, quando precisa, utiliza software de CAD ou BIM, ou utiliza desenhos feitos à mão? Olha só, como eu falei anteriormente, se as ferramentas de CAD são ferramentas de design, eu posso utilizar uma outra ferramenta que não seja tecnológica, que não seja informatizada para o design. É o que acontece muito nos casos dos arquitetos. Alguns arquitetos, no seu momento criativo, preferem utilizar lápis, papel, prancheta. Então, essas ferramentas manuais não estão totalmente descartadas. Elas podem ainda ser utilizadas. Depende do profissional que está no processo criativo. Então, pode ser que profissionalmente e em um ambiente de produtividade seja mais adequado você utilizar uma ferramenta computacional hoje em dia, né? Porque essas ferramentas elas me dão mais produtividade, elas me dão mais volume de trabalho produzido. Agora, não podemos descartar a possibilidade de, num momento criativo, num momento de desenvolvimento das ideias, você utilizar uma prancheta, se você se sentir mais confortável, tá? Então, no momento criativo, eu não posso hoje dizer que uma ferramenta informatizada não seja altamente indicada, tá certo? Mas no momento criativo, você pode se sentir como profissional mais confortável em fazer o seu trabalho, o seu projeto à mão e depois transportar para uma plataforma BIM ou para uma plataforma CAD. Sim. Nós sabemos que em toda obra existem certas complicações, né, como vigas, tubulação, acabamento, entre outras. Por meio dessas ferramentas do CAD e do BIM, como é possível solucionar esses problemas, utilizando os dois conceitos? Aí sim, aí a gente vai visualizar uma necessidade bem marcante no caso das plataformas BIM, das ferramentas computacionais que utilizam BIM. Por quê? Digamos assim, o número de erros possíveis de acontecer são maiores quando você trabalha com as plataformas de CAD isoladamente e são menores quando você utiliza as plataformas de BIM. Por quê? No momento da execução e dos cruzamentos de informação com as ferramentas BIM, aí você visualiza em tempo de projeto, não em tempo de execução, em tempo de projeto você identifica os erros. Consequentemente, lá na hora da execução da obra, você vai ter uma quantidade de erros menores.
Então essas ferramentas, pelo cruzamento das informações, e é necessário que se diga que é necessário você fazer o cruzamento das informações, porque certamente para você cruzar essas informações, você não vai utilizar uma só ferramenta computacional, um só software. Você vai usar 2, 3, N softwares. Por exemplo, você pode utilizar um para a estrutura, um para a questão do design de formas, você vai usar uma outra ferramenta para a questão orçamentária e de custos, você vai usar uma outra ferramenta BIM, que se acopla, por exemplo, para verificar a questão de produtividade, de andamento dos tempos de obra. Então, se você tem todo esse aparato de ferramentas, aí você consegue fazer um trabalho, digamos assim, com menos possibilidade de erro na execução. Na sua opinião, esses conceitos, eles são ferramentas do futuro ou eles já são realidade assim nos dias de hoje? Você acha que eles são algo bem inovadores, assim, que ainda falta muito para a gente se adaptar? Ou eles já são algo que a gente já pode utilizar com facilidade? Não, com uma certa facilidade você já consegue utilizar. Mas o que você vai encontrar ainda, principalmente nas menores empresas, nos menores empreendimentos em construção, em engenharia, são experimentos, né? São experimentos. Digamos assim, não se popularizou ainda. Talvez por causa dos custos das ferramentas, talvez por causa que você não consegue efetivar o BIM com uma só ferramenta, tá? Então imagine uma ferramenta que está a todo vapor no mercado. Se você comprar só ela, dificilmente você vai conseguir 100% de implantação de BIM na sua empresa. Então possivelmente você vai ter que ter um poder de investimento nessas ferramentas maior. Então eu diria que hoje não se popularizou ainda nos escritórios de engenharia, mas já é uma realidade. Eu tenho aqui uma pesquisa que eu estava lendo agora, que trata justamente de algumas experiências de algumas empresas nacionais relacionadas ao BIM. Então no caso dessa empresa aqui, ela apenas está usando 2 ferramentas de BIM para início da mudança nos escritórios, né? Que é o Revit e o TQS. O TQS é uma ferramenta direcionada para o design de estruturas, ela funciona só para a estrutura, ela faz toda a parte analítica na parte de estruturas, e já o Revit é uma ferramenta de design. Agora, o que o Revit faz, deixa tudo prontinho para as outras ferramentas lerem os dados e a partir daí fazer a estrutura da forma correta. Então eu diria que hoje está de certa forma ainda incipiente, não é muito popularizada ainda essa ferramenta. Para nós, acadêmicos da engenharia, qual é a melhor maneira da gente se destacar no mercado de trabalho? Eu acho que vocês estão começando da maneira correta, que é se interessando por essas novas tecnologias, tá? E possivelmente vocês vão trabalhar em escritórios onde tem essas ferramentas implantadas ou em fase de implantação. Agora, uma coisa é necessário que se diga, quando vocês se depararem com o mercado, precisarão fazer treinamento. Né? Então, de repente você vê uma videoaula, você ser uma pessoa autodidata e ler os textos sozinhos ajuda, mas não é suficiente. Eu já passei por essa fase e vi que quando você faz o treinamento, você vê aquilo que está por trás. Conhecer aquilo que está por trás, as possibilidades de parametrização dessas ferramentas computacionais é muito importante. Porque você tem, como profissional, você tem que saber ler esses parâmetros, entender esses parâmetros, inserir esses parâmetros, tá certo? E muito embora essas ferramentas dão uma grande produtividade na área de engenharia civil, principalmente, que é o nosso foco, mas ela não faz tudo sozinho, você vai ter que parametrizar. E esses parâmetros você conhece a forma de inserir eles de forma mais correta, fazendo o treinamento. Então eu vejo que uma preparação definitiva para vocês vai ser, primeiro, estudar superficialmente isso aqui, ler alguma coisa sobre o assunto, mas depois fazer treinamento e se especializar. Aí vão encarar um mercado super atual, mas de forma firme, de forma forte. E essa foi a nossa entrevista. Professor, nós agradecemos a sua colaboração e muito obrigado, desde já agradecemos. Agradeço a vocês.